Olá, pessoal, estamos de volta com Transformando Vidas, aqui com o Dr. Clício Desósio, o Clício, nosso amigo Clício. O Clício, segundo bloco aqui, vamos falar um pouco sobre sua vida, como é que você vivenciou a pandemia, o que a pandemia lhe trouxe de lições. A gente estava conversando aqui no intervalo, você trabalhou muito durante a pandemia, quase 600 internações você fez, um negócio fantástico, 5.000 pessoas atendidas, mas agora você largou Marieta, você teve 3 vezes Covid, confidenciou para mim que teve síndrome de Burnout, tá? Como é que tá a tua vida? Como é que foi essa, para você, o que a pandemia trouxe para você, Clício? Algumas lições, né? E uma que nós não somos eternos e a outra que a gente tem que ter qualidade de vida. Então eu percebi em um determinado momento da minha vida, eu tinha compromissos, né? Inclusive na época do Hospital Santo Antônio, eu não saí, volto a dizer, pela porta de trás. Que aliás você era diretor clínico, fez um trabalho, ao meu ver, você e a Adilene fizeram um trabalho fantástico ali, né? A enfermeira Adilene, né? A Ana Paula Torres também. O grupo de vocês, Nosso né? grupo, né? E eu cheguei numa situação no hospital que eu não conseguia mais tocar Revitalité, Marieta, Hospital Santo Antônio, porque cada vez mais crescia o bolo de pacientes e você não conseguia dar o tratamento adequado. E eu peguei a pior época da pandemia, né? Eu saí em dezembro de 2020, concluí dezembro, dei um mês para me substituírem. Passei todos os protocolos para a pessoa que me substituiu, deixei tudo prontinho, né, nos computadores para usar a metodologia que nós usávamos, né, e logo em seguida aumentaram as UTIs do Marieta, eu tive que ajudar lá também, e foi num desses momentos que eu peguei Covid pela 3ª vez e eu fiquei muito mal. Né? Me afastei na época 10 dias, parei minha vida por 10 dias e comecei a repensar a vida, né? Qual eram os meus objetivos de vida. E eu sou uma pessoa simples, não tenho grandes projetos no sentido de me tornar milionário e nem de levar cofre para o caixão, né? Então eu digo, não, para um pouquinho. Eu acho que está acontecendo algo que nunca aconteceu na minha vida. Eu entrei literalmente em burnout, uma exaustão emocional, privação de sono. Tinha semanas que eu dava 4 plantões noturnos e tinha que dar continuidade no outro dia com o trabalho em ambulatório. E eu repensei a vida após isso. E hoje eu vivo uma vida muito mais light, né? Atendendo os meus pacientes e graças a Deus estou mais feliz também. Eu era muito estressado demais. Eu tô vendo você bem tranquilo, né? A gente fica, né? Excesso de trabalho às vezes você é uma pessoa bastante agitada, você é agitado, você é imperativo, enfim, tem um perfil dominante, você tem. Acho que não é perfil dominante, uma personalidade forte, talvez, né? Eu estou falando de perfil comportamental. Perfil comportamental, okay. Eu tenho certeza que é dominante, tá? Aí é uma questão de perfis. Estudo de perfil comportamental, você seria dominante, tá? Eu também sou. Também estou contigo nessa, tá? Mas vamos lá. Estou vendo você bem mais tranquilo, bem mais. A pandemia te ensinou isso. Te ensinou o valor da vida humana, não? E da tua própria, né? Eu acho que a pandemia ensinou muita gente, não só a mim, né? Sim. Ver gente jovem morrendo não é normal, né? 28 anos, 30 anos, não é normal, né? Não é normal o filho enterrar o pai, né? E eu vi isso várias vezes, né? Durante esses longos anos de unidade de terapia intensiva, a gente viu coisas que a gente nunca tinha visto, né? E gente jovem morrendo, né? Um festival de pronações, os pacientes pronados, né? Titulando PIP em pacientes jovens, pacientes com os pulmões completamente comprometidos,
paradas cardiorrespiratórias em sequência, chegando a ter 3 paradas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa irracional, né? Irracional. E tudo isso, né? A gente recuperou muita gente, com certeza, né? Nós temos aí o caso do Rodrigo Isolani aqui de Itapema, entre outros, eu vou citar ele, porque virou meu grande amigo pessoal. Ele fez 2 paradas. Uma parada cardiorrespiratória e uma parada respiratória, e ficou sem sequela, né? Um milagre de Deus. Então, eu acho que Deus, às vezes, nos dá alguns desafios para a gente repensar e ficar mais próximo a Ele, né? E eu sou um cristão, eu acredito muito em Deus. Diga uma coisa, você acredita efetivamente que com as vacinas nós damos encaminhamento ao fim da pandemia? Nós vamos conviver com o vírus, com outros vírus, mas a vacina é fundamental para isso, não? O fim da pandemia é uma resposta que ninguém tem, né? Porque lá na China agora tem lockdown. Sim. O controle, sim. Nós estamos passando do estado de pandemia para um estado de endemia, ou seja, localizado. E hoje com muito mais conhecimento. Como é a dengue, como são outras. Muito mais conhecimento do que nós tínhamos no passado. Então hoje nós já temos condições, né? Os médicos brasileiros, os médicos do mundo todo já têm subsídio e substrato intelectual para tratar essa doença. Antes a gente não sabia nada sobre ela. Hoje a gente já sabe muito, né? Uhum. E você entende que as vacinas são importantes nesse princípio? As vacinas ajudaram, né? É só que as vacinas, elas precisam evoluir, né? Evoluir e sofrer um upgrade, né? A Pfizer, se eu não me engano, acho que já mudou 12 vezes da bula original. As vacinas foram feitas para aquela cepa de Wuhan, né? Uhum. Hoje nós temos a Omicron, a cepa original, né? A cepa original. A Omicron tem 34 alterações na proteína spike, né? E tem mais 14 ou 16 nas proteínas de membrana. Ferrari dos vírus, assim, aquela Omicron, brincadeira. As coisas vão mudar, as coisas vão evoluir, as vacinas também têm que evoluir, né? Até porque a gente sabe, pro leigo até, né? Tem 6 fases de elaboração das vacinas e uma sétima, que é a vigilância epidemiológica constante, né? Isso. Tá? E ali você vê e você vai aperfeiçoando para o público-alvo, mudanças necessárias, novas cepas virais. Mas para doença viral sem vacina é complicado, né, meu amigo? Eu entendo assim, eu acredito que você também. Provavelmente vai ter nos calendários vacinais mais essa vacina. Com certeza, né? Como nós tivemos, né, a primeira vacina, a vacina da varíola, né? Creio que 1796. A varíola foi muito mais, uma doença viral também, muito mais agressiva do que a Covid-19. Só no século XX são 500 milhões de pessoas que morreram em função da varíola. Eu não, desculpa, mas eu não tenho esse dado. Eu já fiz um estudo sobre isso, escrevi sobre isso. Então, eu lhe passo. Foi uma doença, ela está erradicada, é a única doença erradicada no mundo, né? E o último caso foi na Etiópia, em 1981. É a única doença erradicada. Eu tenho esses dados para te passar. Mas eu entendo assim. Agora, claro, você vai associar Covid-19 e outros tratamentos. Por exemplo, você está falando de tratamento precoce. Eu tinha certas dúvidas com relação a determinadas medicações de uso precoce. Eu entendia como contestável, tá? Mas entendo as suas colocações e admiro o teu trabalho, tá? E o que você faz tem uma conexão na razão científica muito forte, no estudo que você fez, né? E você ali estudo de teórico, inclusive de outros, com estudo de casos, tá? Mas se você quiser falar até, mas para a gente continuar nessa linha nossa, mais as coisas que estão acontecendo na sua vida, parabéns pela essa metodologia que você criou. Você é uma pessoa estudiosa, não está fazendo as coisas, replicando coisas, está criando algo diferente. Criar algo diferente não é para muitos, não, é para pouquíssimos. Então, parabéns. Mas me conta, daqui para frente, Clício, como é que fica o Clício? Como é que você está vendo esse mundo aí? Problemas sociais, problemas financeiros. E você mesmo está falando, não são só aqui, né? Não, você no está mundo entendendo todo. isso? No mundo todo, né? Guerras agora na Ucrânia, uma coisa horrorosa, né, rapaz? Pois é, existe aí, não sou especialista em armamentismo, em guerra, mas eu tenho assistido muito
E eu tenho muitos amigos fora do país, né? Tenho muitos amigos na Europa, né? E o que eles estão comentando agora, que existe armas biológicas nos túneis secretos da Ucrânia, né? 70 metros abaixo da terra. Então, assim, vai afetar o mundo, vai afetar a economia, né? O chanceler alemão, Helmut Kohl, acho que é o nome dele, estava comentando se baixar 2 graus, porque lá é inverno ainda, né? 2 graus a temperatura das calefações, essa dependência que eles têm do gás da Rússia, de 40% a 50%, diminuiria para 27%, né? Então, isso vai subir alimento. Já está subindo no Brasil, né? Gasolina, no mundo todo, tudo, né? No mundo todo. Então, eu acho que nós vamos passar aí uma certa depressão financeira no ano de 2022 até isso se ajeitar. Uma coisa interessante, você teve um chamado, você colocou aqui, durante a pandemia, que foi um chamado que já era forte em você, da humanidade, da valorização da vida, da sua própria vida. A gente vê isso em todas as pessoas, né? Você vê essa guerra aí, pô, acabou a pandemia, homem. Você já vem para uma guerra uma guerra perigosa até para ter uma terceira guerra mundial, rapaz. Negócio muito complicado, um conflito muito complicado. Mas pergunta para algum soldado da Ucrânia ou da Rússia lá o que eles estão sentindo. Deve ser algo parecido, né? Quando você coloca indignação, né? Quando você coloca a sua vida em risco, você começa a repensar, né? Qual é o maior valor que existe para você? A sua vida, né? A sua saúde, né? E quando você passa a entender que você também pode morrer, a sua forma de pensar muda, e muda radicalmente. Mas é interessante, né? Nós tivemos com uma pandemia durante 2 anos. Foi cruel para todos, né, Clício? Coisa terrível. Será que essa gente não aprendeu nada, cara? Nem acabou a pandemia? Nós estamos falando em gerenciar a pandemia com as vacinas, com o aprendizado que se teve. Você já veio com uma guerra em cima? A coisa triste, eu acho que né? esses interesses eles passam a ser outros, né? Outros, né? Clício, como é que você está vendo esse momento de retomada? Historicamente, a gente tem como referência que são momentos importantes, momentos de mudanças, né? Muito significativas. Nós já estávamos na quarta revolução industrial, na sociedade 5.0, que se situa em 2016 no Japão. Então, muita coisa acontecendo, mas a pandemia potencializou isso. Junto com essas mudanças que são significativas, e nós não temos mais o novo normal, né? O normal esquece, é um novo mundo. Dificuldades, que nós estamos falando, mas eu entendo, historicamente, a gente vê isso também, um enorme senso de oportunidades. Como é que você está vendo essa retomada? Como é que você está enxergando isso aí? Então, eu acho que todo problema te gera uma oportunidade, né? Sim. Eu acho que cabe a cada um de nós, dentro da sua profissão, observar essa oportunidade, né? Quando você tem uma visão a longo prazo e não a curto prazo, essas oportunidades acabam se concretizando, né? Para tudo tem que ter planejamento, para tudo tem que ter projeto. Quando você tem um projeto e um planejamento bem efetuado, a tendência na execução desses projetos, desses planejamentos, é que eles ocorram de certa forma assertiva, né? E a minha forma de pensar é essa. Eu acho que primeiro a gente planeja para depois executar. Então hoje nós estamos lá com o 2º piso do Hospital de Revitalité, né? Fazendo as enfermarias, conseguimos mesmo em uma situação difícil, mas sempre investindo aquilo que ganhamos em benefício à entidade, né? Porque tem muitas empresas que pensam, né, os donos têm lucro e colocam isso em barco, por exemplo, né? Barco, jet ski e tal. Na medida que você vai evoluindo, você tem que evoluir com a empresa, né? E a gente reinveste tudo aquilo que é possível dentro da empresa, né? Na realidade, você pratica um conceito sábio. Quem não tem projeto não tem futuro, tem destino, lamentavelmente. Clício,
muito bacana esse bate-papo entre nós aqui, muito legal mesmo. Tenho certeza que as pessoas estão conhecendo um pouco mais dessa figuraça que é o Dr. Clício. Uma figuraça. Grandes conexões. Você tem uma capacidade de conexão com as pessoas, rapaz, incrível. Eu fui entendendo isso aos poucos. Você conhece pessoas, sei lá, tem uma capacidade de conexões muito forte. Bacana isso, tenho certeza que com essa entrevista você também vai instaurar uma conexão maior ainda com as pessoas que estão lá nos vendo, nos acompanhando. Muito legal. Deixa você vai voltar outras vezes, mas deixa eu para você fazer as suas considerações finais no nosso bate-papo de hoje, meu amigo. Acho que foi um bate-papo bem legal. Eu tenho como premissa da minha vida, né, acreditar que existe um ser maior do que a gente, e que cada um de nós nasce com uma virtude. Basta a gente lapidar e descobrir primeiro, né, e lapidar essa virtude. E talvez Deus tenha me dado essa possibilidade de eu me tornar um médico, né, como poderia dar oportunidade a outros de se tornar acho que a gente tem que se descobrir primeiro. No momento que a gente se descobre e gosta do que faz, eu não gosto muito de trabalhar, né? Por exemplo, a minha esposa pede para lavar louça, eu não gosto muito, mas eu faço, né? Agora, se for trabalhar na minha profissão, eu gosto porque é um lazer, não é um trabalho, né? Sim. Não é um trabalho forçado, é um trabalho que eu gosto de fazer, né? Eu tenho empatia pelo ser humano, né? Eu gosto de ajudar pessoas. Então, na medida que você faz isso, você faz como se estivesse fazendo lazer, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de citar muito também, é que nada resiste ao trabalho. É isso. Clício, muito obrigado pela sua presença. Como disse, outras entrevistas virão. Claro, se você quiser estar aqui com esse seu amigo. Pessoal, proximamente estaremos novamente com Transformando Vidas, com mais uma entrevista bacana, que inspire e traga muitas informações, muitas aberturas para todos que estão aí. Forte abraço, um beijo no coração de todos.